Partimos então aqui para o estudo do capítulo 7. Capítulo 7 do livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Lembrando que este livro tem um autor, né? Então essas ministrações, elas estão baseadas aí nas experiências de um pastor chamado Peter Scazzero, que não entendia por que a sua igreja, não entendia como ele, no auge do ministério, uma igreja grande, mas ele enfrentava sérios problemas no casamento, problemas pessoais. Ele mesmo se via completamente fora daquilo que seria o padrão divino, né, para a vida, que é uma vida plena, uma vida abundante. E ele se vê sem essa vida plena, ele se vê sem essa vida abundante, começa a questionar a si mesmo e encontra alguns caminhos, né? Então nós estamos percorrendo o caminho, o mesmo caminho sugerido pelo Peter Scazzero, né? Que é o caminho para uma espiritualidade emocionalmente saudável. Nós já passamos por alguns estágios, nós já passamos por algumas paradas nesse caminho, né? E hoje a gente vai passar aí pelo caminho chamado sofrimento e da perda. É o capítulo 7, que tem como título Amplie sua alma através do sofrimento e da perda. E o subtítulo, né, para esse capítulo é o Rendendo-se aos seus limites. A verdadeira vida espiritual, queridos, não é um escape da realidade. A verdadeira vida espiritual é um total compromisso com a realidade. E nada há melhor, não existe nada melhor para nos deixar de frente para a realidade do que uma crise. Vocês concordam comigo? As crises costumam nos deixar de frente para o que é real. A gente pode até esconder por um determinado tempo, a gente pode até maquiar por um determinado tempo algumas situações, mas quando chega a crise, não tem como mais. Quando a crise se instala, a máscara cai. Quando a crise se instala, a maquiagem derrete. Quando a crise se instala, a realidade se mostra. Diante das crises, então, nós somos aqui, através da ministração dessa noite, nós somos somos convidados a reconhecer nossos limites. Na verdade, essa ministração nos convida a reconhecer os nossos limites. Mas a crise nos obriga a reconhecer nosso limite. Diante das crises, somos obrigados a reconhecer os nossos limites. Quando a crise vem, aquilo que antes eu conseguia fazer, já não consigo mais. Aquilo que eu pensava conseguir fazer, já vejo que meus esforços foram em vão, porque a crise está ali instalada, e aí eu preciso reconhecer meu limite. Quando a gente se vê de frente aos nossos limites, alguns se rendem, alguns desistem, outros se servem disso, né, e dessa realidade para crescer e para avançar. Nós vamos ler lá em Jó. Você pode abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 2. Alguns se rendem, alguns desistem, outros se servem, né, do sofrimento, da perda, da dor, se servem ali dos seus limites para avançar, para crescer e avançar. Em Jó, no capítulo 2, a gente encontra aqui uma situação muito precária. O texto bíblico diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor:
pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Até aqui. Até chegar a esse ponto da história, Jó já tinha perdido tudo. Jó já tinha perdido seus filhos, Jó já tinha perdido toda a sua riqueza. E mais uma vez, procurando testar Jó, mais uma vez o diabo, ali na presença de Deus, diz assim, pele por pele. Até agora a gente tirou, você conhece a história, até agora foi tiradas as riquezas, foi tirados os filhos. Não toquei em Jó como o Senhor havia dito, eu não toquei nele. Só nas coisas dele, mas não nele. Toca nele. E aí então Deus o autoriza, além de perder tudo, agora ele perde também a sua saúde. E a sua esposa diz para ele: você ainda se conserva assim íntegro, né, inteiro? Amaldiçoa a Deus e morre. A esposa de Jó, diante do sofrimento, diante da perda, ela diz para ele: se rende, desiste, joga a toalha. Queridos, você e eu precisamos admitir o sofrimento e usá-lo a nosso favor. Guarde isso. Precisamos usar o sofrimento, admitir que estamos sofrendo e usar isso a nosso favor. Jó perdeu tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. A gente vai perdendo aos poucos, né? Então a gente vem perdendo aí a juventude, a gente vem perdendo a saúde, os sonhos. Quantas pessoas já não perderam aí o sonho de ter filhos, ou de se casar, ou de alcançar aquele tão sonhado emprego, aquela tão sonhada vaga? A gente vai, aos poucos, na vida, perdendo amizades, de certa forma perdendo os filhos, né? Quando eles se casam, quando sai debaixo da asa, quando já não ouve mais tantos conselhos. A gente vai perdendo aos poucos a convivência com as pessoas, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de emprego. A gente vai perdendo. Mas acontecem também na nossa vida algumas situações que são calamidades, né? São situações de catástrofes. É um membro da família que morre, um amigo ou um filho que comete suicídio, o cônjuge que tem um caso amoroso. Quantas pessoas passam, depois de anos, né? Passam a viver novamente sozinhos por causa de um doloroso divórcio. Depois de anos vivendo com um companheiro. Rompimentos. Diagnósticos de câncer. Desemprego depois de anos de estabilidade. É um amigo leal que nos trai. É esterilidade, aborto. As perdas são muitas. Às vezes aos poucos, às vezes de uma vez. A gente perde também nossas ideias erradas de Deus. Isso é bom, né? Isso não é ruim perder, não. Quando a gente tem ideias erradas a respeito de Deus, é bom perder. Tem coisa que é bom perder. Uns quilinhos também é bom. A gente perde a ilusão de que a vida cristã é fácil. A gente perde a ilusão de que a igreja é perfeita. Aqui e ali a gente vai perdendo. E nestas perdas, a gente vai sofrendo. E estas perdas vão nos marcando de alguma forma. Jó perdeu tudo. Ele ficou pobre, sem filhos, sem saúde. A única coisa que lhe restou foi uma esposa sofrida,
amarga que dizia para ele: desiste. Morre de uma vez. Na verdade, é tão pesada a palavra da esposa de Jó que ela não fala só para ele morrer, né? Ela fala: mata Deus. Mata Deus e morre, porque esse seu Deus aí não está com nada. Pode pôr na cova. Quantas vezes, em quantas situações, nós não matamos Deus aqui dentro do nosso coração também, quando passamos por sofrimentos que a gente julga não sermos merecedores deles, não é? E o interessante é exatamente isso aqui. Jó não merecia esse sofrimento. Ele temia Deus, se desviava do mal. O texto que nós lemos diz isso. Mas o sofrimento vem apenas quando a gente merece, irmãos. Olhe para a sua vida, olhe para as pessoas que estão ao seu redor, olhe para o próprio Jó. O sofrimento vem só quando a gente merece? Não. Há propósitos. Há sofrimentos que vêm porque tem propósitos a se cumprirem. Há sofrimentos que são frutos do acaso mesmo. Frutos desse mundo mal que a gente vive. Mas mesmo quando é fruto do acaso, o sofrimento traz crescimento, se a gente se utilizar dele. Então veja, se o sofrimento for com um propósito, ótimo, maravilha, tem um propósito. Vai servir para algo na nossa vida. Agora, não tem um propósito, é fruto do acaso, é fruto desse mundo mal. Uma enfermidade, por exemplo, uma enfermidade sempre vai ter um propósito? Não. Algumas sim, outras não. Outras enfermidades, muitas inclusive, são fruto dessa carne velha que nós estamos presos, né? Essa carne degenerada. Mas mesmo não tendo um propósito, todo sofrimento traz crescimento, pode trazer crescimento. E esse é o foco. Jó, quando sofreu essas perdas, ele passou por 2 estágios. São 2 estágios no sofrimento de Jó que a gente consegue ver aqui. Ele passa pela negação e pelo reconhecimento. Algumas coisas que eu estou falando aqui, irmãos, não estão no livro, tá? Porque os estudos são baseados no livro, né? Mas a gente coloca também outros ingredientes, tá? Então, Jó passa aqui pela negação e pelo reconhecimento. Você vai perceber isso à medida que a gente percebe isso à medida que a gente lê o texto. Porque ele conseguiu segurar a onda por um tempo, né? Ele conseguiu segurar a onda. Até falou para a esposa dele: ora, nós recebemos o bem de Deus, não vamos receber também o mal? Antes disso, ele já havia dito: Deus deu, relacionado aos filhos, né? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, Jó conseguiu segurar a onda no começo. E ao que me parece, ali ele estava talvez negando a dor que ele sentia dentro dele. Mas a corda foi apertando. A situação foi ficando mais difícil. E aí não dava mais para esconder a insatisfação, a dor, as dúvidas. Vamos combinar, queridos, que nós também ficamos chateados. A gente também fica furioso quando enfrentamos o sofrimento e a perda. Especialmente quando a gente acha que a gente não merece passar por aquilo, né? Pô, Deus, fulano, olá, fulano. Fulano não te serve, fulano não vai à igreja, fulano não vai, olá, fulano, as coisas só dão bem para ele. A gente fica furioso, a gente fica bravo, a gente fica chateado quando passa por perda. E acontece muitas vezes que nos firmamos na nossa justiça própria e dizemos: eu não mereço. Deus, eu não mereço. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Onde estão o amor, a bondade e a justiça do Senhor? Jó, então, começou a ficar insatisfeito. Ele começou a reconhecer a dor que estava dentro dele. Ele começou a reconhecer que ele não estava entendendo o que Deus estava fazendo. Para completar, chegaram 3 amigos com uma péssima teologia do sofrimento. Chegaram 3 amigos que não faziam ideia do que estavam falando. A teologia do sofrimento dos amigos de Jó era baseada no seguinte: você errou, então, porque você errou, porque você pecou, você está sofrendo. O sofrimento é fruto do pecado. Chegaram lá esses amigos, então,
Jó começou a se defender contra os argumentos dos seus amigos, dizendo, não, mas eu não pequei. Não, mas não fiz nada tão grave como isso. E ao defender-se, Jó disse coisas sobre Deus, Jó disse coisas para Deus, que não eram verdade, que não eram realidade. Ele começou a insistir em sua própria justiça e a questionar ou duvidar da justiça de Deus. Autopiedade, irmãos. Autopiedade, autojustiça ou justiça própria. Eu não mereço, eu não mereço. Eu não mereço. Esses tipos de sentimentos da autopiedade, autocomiseração, justiça própria, trazem milhões de maus sentimentos e ainda ofendem a Deus, viu, irmãos? Jó fez isso. E no final ele ouviu Deus dizer para ele, quem é você? Vocês se lembram? Se você não conhece a história de Jó, o livro de Jó não é tão simples de ler, não é tão fácil. Mas eu te convido, se você não conhece a história, eu te convido a ler. Você vai ver esses 2 estágios de Jó que eu estou te falando, o momento em que ele meio que nega o seu sofrimento. Não é só confiança em Deus, não é só... Jó não passa, quando ele declara, né, quando ele faz essas declarações à esposa, ele não está só manifestando ali uma confiança no amor e na bondade de Deus. Como o ato seguinte dele é o de questionar e se defender, então a gente percebe que, na verdade, no começo, Jó também usou ali de negação, ele estava escondendo o sofrimento que ele estava sentindo. Então ele passa pela negação, depois ele admite o sofrimento, só que ele o faz de forma a ofender Deus. Temos que ter cuidado nessa parte. E aí tem a terceira parte, que é a parte onde ele reconhece que ofendeu a Deus, pede perdão. Nessa terceira parte é quando Deus fala com Jó, e Deus fala exatamente assim para Jó. Quem é você para me questionar, para me inquirir, para dizer essas coisas? A gente precisa entender que ele nega o sofrimento, admite, mas o faz baseado em justiça própria. Então, queridos, reflita comigo. Admitir o sofrimento não é lamber as feridas. Admitir o sofrimento não é, oh céus, oh vida, coitadinho de mim. Admitir o sofrimento não é procurar culpados. Deus, eu não sou o culpado. Eu não sou. Eu não sou. Então quem é? É o Senhor, Deus? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque quando Jó traz a sua justiça própria para se defender, o que ele está fazendo? Ele está acusando a justiça de Deus. Ele diz, eu não mereço. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que o Senhor me tem como um inimigo? Jó diz. Então ele está colocando em questão a justiça de Deus. Ele está procurando um culpado. Então, admitir sofrimento não é procurar culpado. Admitir o sofrimento não é se afundar nos sofrimentos. Mas, queridos, é necessário admitir o sofrimento, porque fingir que está tudo bem também vem acompanhado de milhões de maus sentimentos. Admitir o sofrimento, mas fazer isso na sua justiça própria, traz maus sentimentos. Do mesmo jeito que negar, também o traz. Algumas pessoas, né, alguns irmãos mais espiritualizados, e aí eu coloco espiritualizados aqui entre aspas, né, tendem a negar ou minimizar as feridas. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo Consolador, porque quem tem o Espírito Santo Ajudador, porque quem conhece o amor de Deus, porque quem conhece a bondade de Deus não fraqueja nunca. Esse é o discurso. Esse é o discurso dos mais espiritualizados. Mas a gente precisa entender que admitir o sofrimento é um passo a ser dado para o crescimento. Você pode repetir assim comigo? Admitir o sofrimento é um passo a ser dado para o crescimento. Admita o sofrimento, use-o a seu favor. Mas o que muitas vezes nós fazemos é usamos alguns mecanismos de defesa. E vou falar rapidamente sobre eles e talvez você pode se identificar aqui em algum deles. Alguns mecanismos de defesa. Só
fazendo aqui uma observação, queridos, que os mecanismos de defesa, em momentos da vida, em algumas etapas da nossa vida, eles são necessários. Em determinados momentos, mecanismos de defesa são necessários, mas eles não podem ser usados o tempo todo, a vida toda. Ele é usado aqui num momento crítico e passando aquele momento crítico eu já deixo, porque o melhor a se fazer é sempre admitir o sofrimento. Mas às vezes a gente, um dos mecanismos de defesa que nós usamos, já disse aqui, é o da negação. A gente nega que está sofrendo e porque nós como cristãos usamos a Bíblia, usamos Deus muitas vezes para negar esse sofrimento. Então, um exemplo aqui de negação do sofrimento é: eu fui demitido, mas eu não estou preocupado, não. Eu fui demitido, mas não estou preocupado, porque Deus é o Deus provedor. Irmãos, é possível que alguém fique desempregado e não fique preocupado? É. É possível. Mas qual é o mais natural? Um pai de família que se preocupa, ele continua confiando na provisão de Deus. Continua confiante que Deus vai se levantar a seu favor. Mas o natural de um pai de família ou de uma mãe de família, ao ficar desempregado, é preocupar-se com as contas. E é justamente essa preocupação que nos leva à oração. Então, muitas vezes usamos da negação para esconder o sofrimento e isso não é saudável. Um outro mecanismo de defesa muito conhecido é culpar os outros. Você já deve ter tido a experiência de ver alguém que faleceu, estava no hospital, veio a falecer e a família se revoltar e dizer o tempo inteiro: foi erro médico, foi erro médico. Alguém tem que ser culpado por aquela dor que você está sofrendo, alguém precisa ser culpado dessa morte. A pessoa talvez estava até já há bastante tempo internada, mas foi erro médico, foi descuido médico. Talvez tenham até tido todo o cuidado do mundo lá no hospital, mas é um mecanismo de defesa, culpar alguém. Outro mecanismo de defesa é culpar a si mesmo. E isso a gente encontra muito, por exemplo, em situações de estupro, onde o próprio estuprador faz questão de imbuir na cabeça, da pessoa de que ela é a culpada, E essa pessoa carrega muitas vezes essa culpa dentro de si, de forma a minimizar o sofrimento. Isso aconteceu comigo, não é porque... Vamos colocar aí uma situação que é ainda mais dolorosa, Quando essa situação acontece por causa de um parente, um tio, um irmão, ou o próprio pai. E para não doer mais no sentido de pensar quão mal é esse meu tio, quão impiedoso foi o meu pai, quão lascivo foi o meu irmão, para algumas pessoas é mais fácil dizer: a culpa foi minha. Parece doer menos. É um mecanismo de defesa. Há um outro mecanismo de defesa muito comum, que é o de minimizar as situações. Eu preguei alguns dias aqui atrás para as Déboras, num culto, em que eu falei sobre essa situação, como às vezes as mães se enganam para não sofrer, elas se enganam, tentando minimizar as situações. Ah, meu filho não está indo para o culto porque ele está estudando muito. Ah, o meu filho, ele não está se dedicando ao ministério porque está na adolescência, adolescente gosta muito de dormir, por isso que ele está nessa preguiça toda. E tantos outros exemplos. E às vezes o filho está se distanciando de Deus mesmo, e a mãe sabe disso, mas admitir isso seria sofrer demais. Meu filho bebe, não, mas é só socialmente. Ela sabe que ele está enfiando o pé na jaca. Mas tentando minimizar o seu sofrimento, faz declarações assim, mecanismo de defesa. Há também outro mecanismo que é racionalizar. Quando, por exemplo, uma esposa é agredida pelo marido,
E aí ela usa o fato de que ele foi agredido quando criança. Tadinho, pobrezinho. Então ele me agride porque ele foi agredido quando criança. Ele precisa ser curado nisso. Ok, ele precisa ser curado mesmo, mas ele precisa ser curado do seu mau caratismo. Não exatamente, não apenas porque ele foi agredido quando criança, mas porque isso, ele permitiu que a sua personalidade, o seu caráter, fosse formado a partir dessa situação crítica. Para tentar minimizar o sofrimento, usa-se mecanismo de defesa. Intelectualizar. Por que eu vou sofrer? É um outro mecanismo de defesa, né? Por que eu vou sofrer aqui com o fato de que os meus filhos só podem comer arroz, feijão e ovo? A fome lá na África é muito pior. Ou ainda, por que eu vou ficar triste, assim, me preocupar? Eu perdi uma perna num acidente de trânsito. Não, mas lá no Sara Kubitschek, né? Lá tem tantas pessoas piores do que eu. É claro, não nego aqui o poder que tem o fato de trazermos à memória o que nos dá esperança. A Bíblia nos diz isso e nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Mas é diferente quando eu me alimento de esperança. É diferente de quando eu me alimento desses mecanismos de defesa. Quando não é esperança o que eu estou trazendo para o meu coração. Quando é uma defesa para que eu não sofra o que eu preciso sofrer. Para que eu não chore o que eu preciso chorar. Isso, lá na frente, a conta chega. A conta vem. Um outro mecanismo de defesa é a distração. É se distrair. Abstrair. Existem muitas situações que a gente fala assim, né? Abstrai. Não, boba, abstrai. Não foca nisso não, abstrai. Mudar de assunto. Ou nem pensar no assunto. Como quando alguém faleceu na família e um ente querido ali, uma pessoa dessa família, não admite que se fale a respeito do falecido dentro de casa. Não, vamos mudar de assunto. Não vamos falar sobre isso, não, vamos mudar de assunto. Mecanismo de defesa. E um outro, hostilidade. Todos esses mecanismos de defesa, Peter trouxe no seu livro. E a hostilidade é aquela quando a pessoa não chora, não sofre o que tem que sofrer, nega, aí ela internaliza, fica tudo dentro dela e ela é como uma bomba. Sabe aquelas pessoas que parecem uma bomba? Qualquer coisa que fala, ela já... briguento, ranzinza. A hostilidade é um mecanismo de defesa. Para que não se toque no assunto, enfim. Todos esses mecanismos foram colocados pelo Peter no livro. E um dos que a gente usa, inclusive, é muito fácil, é muito comum que a gente use isso dentro das igrejas. É em funerais. Porque a morte, nós queremos que a morte de um santo, a morte de alguém que está em Jesus, ela não é para a morte, ela é para a vida, né? Então a pessoa apenas muda de realidade, de uma realidade terrena para uma realidade eterna. E porque uma pessoa morreu aqui para passar a viver lá no céu, isso é sinônimo de que nós não vamos sofrer a perda dessa pessoa? É uma perda. Então eu já ouvi algumas vezes em funerais, na maioria das vezes a gente usa a expressão culto de despedida, né? Que é o normal. Mas eu já vi, e o Peter dá no seu livro um exemplo de uma situação, de um funeral. Eu já ouvi a pessoa dizer culto de celebração. Irmãos, não é celebração, não. Não é não. Celebração é festa, né? É um culto de adoração? É um culto de adoração. É um culto de louvor? É um culto de louvor. Mas dizer que é celebração é apelar demais, não é? É querer minimizar o sofrimento da família. É um culto de choro. Funeral é culto de choro mesmo, é um culto de despedida. É claro que o crente em Jesus Cristo, ele não sofre como sofre o ímpio. A gente percebe num funeral cristão
que existe uma paz diferente, mas é paz de verdade, viu, queridos? Quando nós minimizamos o sofrimento, a paz de Deus, ela inclusive encontra barreiras para encontrar o nosso coração. O sofrimento precisa ser encarado. O sofrimento precisa ser admitido. Jesus, quando chegou à sepultura de Lázaro, chorou. Não creio que ele chorasse ali pela morte de Lázaro em si, porque ele já sabia que aquele momento não era para a morte, ele mesmo já havia dito isso. Jesus já sabia que Lázaro ressuscitaria, então não acredito que ele estava chorando ali a perda de Lázaro, mas ele estava vendo o sofrimento das pessoas, ele sentia aquele ambiente de luto. O ambiente de luto é chato, né, irmãos? É ruim. Quando não é um parente nosso, você vai a um funeral e vê o parente da pessoa chorando. Quando você vê o sofrimento do outro, a gente não tem vontade de chorar? Eu tenho. Eu não estou sofrendo pela pessoa que morreu, mas estou sofrendo por aqueles que estão sofrendo a perda dessa pessoa. Jesus, ao chegar ali, chegou num ambiente de luto, num ambiente de tristeza, e ele chorou. A Bíblia relata os momentos em que Cristo chorou. Por quê? Porque o sofrimento é real. E se o sofrimento é real, ele precisa ser admitido. E vai ser a partir da admissão do sofrimento que Deus virá com o bálsamo. Então, o convite para nós nessa noite, irmãos, é deixa o escudo cair. Aquele escudo que a gente tem usado para se blindar do sofrimento, deixa ele cair. Aquela armadura que você usou para esconder o seu sofrimento, para escondê-lo de você mesmo, para enganar a você mesmo, deixe cair em nome de Jesus. E a partir do sofrimento, nós vamos usar isso, então, para que a cura do Senhor venha e para que a gente cresça por meio do sofrimento. Na semana passada, nós vimos aqui a jornada pela muralha. O princípio aqui, irmãos, é basicamente o mesmo. De frente à muralha, eu não vou desistir. Eu não vou jogar a toalha. De frente à muralha, eu não vou virar e começar a andar para trás, porque tem uma muralha ali. Eu também não vou tentar escalá-la a qualquer custo, na força do braço. Mas eu vou, diante de uma muralha, passar por ela junto com o Senhor. Junto com Deus, nós vamos atravessar a muralha. É junto com o Senhor que nós vamos escalar a muralha. Sem ver nada à frente. Sem enxergar nada, sem ter nenhuma ideia de como é o horizonte à nossa frente. Nós vamos escalar essa muralha. E junto com o Senhor, nós vamos vencer essa muralha. E além dessa muralha, há muitos benefícios nos aguardando lá. Em relação ao sofrimento e à perda, a situação, ao princípio, é o mesmo. Não vou negar o sofrimento. Nem vou parar a minha vida quando chegar nele. Vou enfrentá-lo. Vou passar por ele, admitindo, mas fazendo isso na companhia do Senhor. Porque este sofrimento não é para sempre. Porque este sofrimento não é para acabar com a minha vida. Porque esse sofrimento é para me ajudar a crescer. Esse sofrimento é para que eu, depois dele, avance com mais força ainda. Esse sofrimento é para que depois dele eu alcance estágios que eu nunca alcancei e que eu nunca alcançaria antes dele. Você já deve ter vivido alguma situação assim, de passar por um momento de sofrimento, que você não gostaria de ter passado. Mas depois de vencê-lo e se vir mais forte, mais bem preparado, você dizer, ainda bem que eu passei por esse sofrimento. Ainda bem que eu passei. A gente vem passando por sofrimentos a nossa vida toda. A enfermidade do meu marido foi um sofrimento muito grande. Foi uma muralha gigante. A enfermidade que ele enfrentou ali em 2007 foi algo que me assustou profundamente. Eu me recordo de sentada no meu sofá, orando e dizendo assim, Senhor, o que é que está acontecendo?
Esse não é o meu marido. O que é que está acontecendo com ele? Aos prantos, em choro. E ali, naquele sofá, Deus me disse que aquela situação ia durar 1 ano. Seria 1 ano de prova, seria 1 ano de luta, seria 1 ano de sofrimento, seria 1 ano de escassez. E foi, queridos, exatamente 1 ano. Foi 1 ano de escassez. Foi 1 ano em que a enfermidade, parecia que a morte estava batendo na nossa porta, parecia que a escassez estava querendo nos roubar. Eu digo para os irmãos, e eu posso dizer pelo meu marido, hoje, né? depois que tudo passou, hoje eu posso dizer para os irmãos, foi bom. Foi bom. Se alguém me perguntasse assim, você queria voltar no tempo e não passar por esse sofrimento que vocês passaram, eu diria não. Eu viveria tudo novamente, queridos. Eu viveria todo aquele sofrimento novamente. Sabe por quê? Não foi só porque eu cresci, porque eu amadureci, e meu marido também não. Nós ambos crescemos, mas não foi só por isso não. Ambos aprendemos a viver na dependência de Deus. Isso era muito importante para o meu ministério, isso era muito importante para o nosso ministério. Aprender a depender do Senhor em todos os níveis. A dependência ali foi altíssima, irmãos, em todos os níveis que vocês puderem imaginar. Nós aprendemos, era necessário que nós aprendêssemos esse nível de dependência para enfrentarmos o ministério. E mais, quantos milagres do Senhor nós vimos nesse período? A gente quer ver milagre, né? A gente sempre quer ver milagre, não quer, irmãos? A gente quer ver. A gente quer ver milagres, a gente quer ver o sobrenatural. Onde você acha que você vai ver o sobrenatural? Quando tiver tudo bem? Não, queridos. É quando tiver um mar na sua frente e um exército atrás. A gente está doido para ver um milagre de Deus acontecer. Nós vamos ver esse milagre acontecendo no paraíso? Não. Nós vamos ver esse milagre acontecendo aqui mesmo. São nas provas. Então, deixe o seu escudo cair. Tudo que você está fazendo hoje para evitar algum sofrimento que você já viveu ou que você está vivendo, deixe esse escudo cair. Porque vai ser aí, no seu sofrimento, que você vai ver o milagre de Deus acontecer. Porque vai ser aí, nesta perda que você está sofrendo, que você vai ver a mão de Deus agir. Temos enfrentado como igreja, como a minha família tem vivido algumas situações difíceis. E são situações que eu não gostaria de estar vivendo. Verdade, irmãos. A minha família vive hoje situações que eu não gostaria de estar vivendo. Mas eu creio, e eu declaro isso aqui em nome de Jesus. Não sei quanto tempo será, mas eu creio que daqui um tempo, daqui uns dias, pode ser meses ou anos, eu creio que eu vou olhar para trás e olhar para estas mesmas situações e dizer, que bom que aconteceu. Que bom, porque foi através desse sofrimento que eu vi isso e eu vi isso. Tá doendo? Tá doendo, irmãos. Tá doendo sim. E como igreja, temos vivido situações que estão doendo? Estão doendo sim. Gostaríamos de estar passando por isso? Não. Mas eu creio que daqui uns dias, daqui um tempo, nós vamos dizer, que bom que isso tudo aconteceu. Porque isso aconteceu, nós vimos Deus agir assim, assim e assim. E isso vai fortalecendo a nossa fé. Isso vai fortalecendo, queridos, a nossa perseverança no Senhor. Vai fortalecendo a nossa dependência nele. Isso vai nos tirando, nos desgarrando das coisas dessa terra e nos ligando mais com a eternidade e vai nos ligando mais com o céu. Deixe o seu escudo cair para que o Senhor entre e faça o que precisa ser feito junto com você nesse momento de sofrimento e de perda. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e peço que você pense a respeito dos sofrimentos que você já viveu. Quais foram os sofrimentos que você já viveu na sua vida? Alguns muito dolorosos? Já passou por momentos muito dolorosos? Você passou por situações e que ainda hoje você diz assim, eu não queria ter passado por isso? Porque existem. Existem situações que são muito difíceis. E que a gente ainda hoje diz, eu não queria ter passado por isso. Eu vivi situações que hoje eu digo para os irmãos, isso eu poderia até voltar atrás para não viver de novo.
Isso eu não queria ter vivido. E eu sei que você também pode ter passado por situações que você não queria ter vivido. Coloque elas diante do Senhor agora. Encare essas situações de frente. Se elas ainda doem, é porque elas não foram superadas. Lembrar das situações não deve trazer dor de novo. Se ela trouxer dor novamente, é porque você está revivendo, então você não superou. Traga à sua mente. Permita que esse sofrimento volte à sua mente só um instante. Mas não para que você o reviva. Permita que ele volte para que você o vença em nome de Jesus. Para que o remédio do Senhor venha. Não negue mais, não minimize, não esconda esse sofrimento. Deixe o remédio do Senhor ser aplicado. Enquanto esse sofrimento estiver escondido, o remédio de Deus não virá. Permita que esse remédio chegue ao seu coração nesse momento em nome de Jesus. E se você está vivendo alguma situação de sofrimento hoje, se você está vivendo alguma situação de perda hoje, eu quero te convidar, não esconda. Deixe o escudo cair para que o mesmo remédio venha sobre você, para que a companhia do Espírito Santo te guie no meio desse sofrimento. Enquanto nós negamos o sofrimento, nós não o enfrentamos. Então, se a gente não o enfrenta, como é que Deus vai junto? Não vai. Deus irá junto conosco no sofrimento quando nós nos colocarmos a caminhar no enfrentamento desse sofrimento. Faça isso agora em nome de Jesus. E lembre-se, cada vez que um sofrimento vem à sua vida, lembre-se, cada vez que uma perda chega, é uma oportunidade para que a sua fé seja provada, como foi a de Jó. Cada vez que um sofrimento chega em você, cada vez que você vive uma perda, é uma oportunidade de você ver o Senhor. Jó, depois de todo o sofrimento que ele passou, depois de negar, depois de admitir, depois de usar a sua própria justiça para se defender, depois de ouvir Deus falando com ele pôde declarar: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aleluia. Permita-se sofrer, mas enfrentando este sofrimento, porque no final você vai ver Deus junto com você ali. Você vai ver o Senhor. Lembre-se, cada perda, cada sofrimento é uma oportunidade para que você veja Deus. Fique em oração. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Creia, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia eu vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Obrigada, Senhor, por se mostrar a nós no meio do sofrimento. Obrigado, ó Deus amado, por revelar a tua face. Obrigado, ó Deus amado, por revelar o teu cuidado e o amor do Senhor no meio dos nossos sofrimentos. Muito obrigada, Senhor. Eu quero orar, ó Deus, e pedir a Ti que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, nos dê a consciência de que nós podemos, ó Deus amado, enfrentar o sofrimento no Senhor, com o Senhor. Sozinhos a gente não dá conta mesmo não, Senhor. Sozinhos vai doer demais mesmo. E sozinhos vai ser só para sentir a dor novamente. Sozinhos vai ser só para cutucar a ferida mesmo. Mas com o Senhor não. Com o Senhor, ó Deus, com o auxílio do Teu Espírito Santo, tratando-nos, conversando com a gente, com o auxílio do Teu Espírito Santo, vai ser remédio, vai ser cura. Então vem, ó Deus, nós te pedimos, vem, Senhor, e traz à nossa mente aquilo que nós precisamos tratar, ó Deus amado, os sofrimentos que nós precisamos enfrentar junto com o Senhor, e que o teu remédio, o bálsamo do Senhor, seja aplicado sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus.